Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Probabilidade e Estatística. Hoje falaremos a respeito de distribuições de probabilidade. Porém, falaremos a respeito de algumas dessas distribuições, dentre as distribuições mais comuns. Começaremos com as distribuições discretas, né? E dentre os modelos discretos mais comuns, começaremos falando a respeito do modelo uniforme, que é onde um modelo que todos os valores ocorrem com a mesma probabilidade. É o caso mais simples dentre os modelos de distribuição discretos. Então, a função de distribuição ela é dada por P de x igual a xi, onde isso é igual a 1 sobre n, para ir variando de 1 até n. E aí, para exemplificar, a gente vai falar do lançamento de um dado. Porém, esse modelo de distribuição de probabilidade, ele pode ser apresentado por meio de uma tabela e de um gráfico. A tabela, que a gente chama a tabela de distribuição de probabilidade, no caso do modelo uniforme, ela é dada dessa maneira, onde nós temos aí x e y, que são os valores correspondentes à variável aleatória. A esses valores eu tenho uma probabilidade associada, que no caso é 1 sobre n. O gráfico também a gente pode perceber a mesma coisa, né? No eixo x a gente tem os valores associados à variável aleatória, e no eixo y a gente tem a probabilidade desses valores todas iguais a 1 sobre n. No lançamento do dado, que é o exemplo comum que nós temos, o dado não viciado, nós temos que o espaço amostral varia de 1 a 6, e cada ponto desse espaço amostral tem a mesma probabilidade de ocorrência, que é igual a 1/6. Então, a tabela, ela fica dessa maneira representada, tabela de distribuição de probabilidade, e o gráfico também aqui, que é o que corresponde a esse valor de 1/6. Um outro modelo de distribuição discreta de probabilidade é o modelo de Bernoulli. Então, uma variável aleatória discreta ela vai seguir esse modelo de Bernoulli quando o espaço amostral tem alternativas dicotômicas que geralmente podem ser representados por resposta tipo sucesso-fracasso. Então, o modelo de distribuição ele vai ser um P de x igual a x, que é igual a P elevado a x de 1 menos P elevado a 1 menos x. Então, aqui a gente tem um sucesso, aqui a gente tem um menos P, um fracasso. Então, para x, como é dicotômica, a gente está atribuindo valor 0 e 1. Os valores associados à variável aleatória, né? Porém, na vida real, no nosso dia a dia, nós temos situações com N ensaios de Bernoulli. E aí, a gente utiliza o modelo binomial, que é a repetição de N ensaios independentes de Bernoulli, sendo todos com a mesma probabilidade de sucesso. Então, a variável aleatória x, que conta o número total de sucessos, é denominada binomial com parâmetros n e p. A função de probabilidade ela é dada por P de x igual a k. Aqui a gente tem a combinação de n observações tomadas kk, p elevado a k, 1 menos p, né, sucesso, fracasso, e 1 menos p elevado a n menos k, com k variando de 1 até n. A probabilidade tem que satisfazer as condições, né, que está entre 0 e 1, e o somatório dessas probabilidades também tem que ser 1, como a gente já viu, de acordo com aquelas condições de legitimidade. Então, duas considerações para essa variável distribuição binomial importante. Como todas as distribuições, elas já vão ter um valor esperado, ou expectância, ou esperança, como é chamada, já calculada e pré-definida. Então, o valor esperado dessa variável aleatória binomial é n vezes p, e a variância é n vezes p, que multiplica 1 menos p. Então, esses modelos, esses valores esperados já foram deduzidos, e aí a gente já tem essas expressões definidas. Um exemplo disso é que suponha numa linha de produção a probabilidade de se obter uma peça defeituosa, que a gente está definindo aqui como sucesso, é P igual a 0,5.
Então, a gente toma uma amostra de 10 peças para serem inspecionadas, em que X é o número de peças defeituosas produzidas em um único dia. Então, qual é a probabilidade de uma remessa com 10 peças com T? Letra A, nenhuma defeituosa. B, 2 peças defeituosas e pelo menos 2 peças defeituosas, né? Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente faz é escrever essa notação. Então, eu estou dizendo aqui em cima que X tem distribuição, né? Eu represento aqui por esse tio, binomial, com parâmetros n igual a 10, que é o número de observações, né? Que é a minha remessa, e probabilidade 0,5, né? Então, para calcular essa probabilidade, na letra A, que nenhuma peça seja defeituosa, eu tenho o fatorial de 10, que divide 0 fatorial, 10 menos 0 fatorial, vezes 0,5 elevado a 0, 1 menos 0,5 elevado a 10 menos 0. Então, eu estou calculando a probabilidade de entre as 10 eu não ter nenhuma defeituosa. Como a probabilidade de apresentar uma peça defeituosa é 50%, logo eu não ter nenhuma defeituosa, eu vou, dentre 10, né, que eu pego, vou ter uma probabilidade muito pequena, ok? Então, fazendo todas as expressõezinhas matemáticas e os cálculos, a gente chega a essa probabilidade. O mesmo processo, eu faço P de X igual a 2 para ter 2 peças defeituosas. Então, a gente faz os mesmos procedimentos, os mesmos cálculos, né? Só que agora atribuindo ao meu valor K 2, e aí a gente obtém aí 4,395%. Então, a probabilidade ela já aumenta, né? Consideravelmente, porém ainda é uma probabilidade baixa, né? De ter só 2 peças defeituosas dentre as 10. Na letra C, ele já busca pelo menos 2. Então, pelo menos 2 significa o quê? Eu posso ter 2, posso ter 3, 4, 5, 6, 7, 9 ou 10. Então, calcular todas essas probabilidades pode ser um pouco trabalhoso, ainda mais se a gente tivesse uma quantidade maior de observações, né? Um N maior. Então, o que é que a gente pensa? Bem, se eu tiver pelo menos 2, então não me interessa ter nenhuma e não me interessa ter uma. Então, eu faço o quê? Como o meu espaço amostral ele está em 100% das observações, então eu vou pegar 1 menos essas 2 probabilidades, já que a probabilidade varia entre 0 e 1, né? E a soma delas tem que dar 1. Então, eu já foi calculado a probabilidade de x igual a 0, né, que nós obtemos na questão anterior, e faltamos nós calcular a probabilidade de x igual a 1. Então, nós temos o quê? Probabilidade de x igual a 1, fazendo os cálculos, é 0,00976. Então, quando eu pego 1 menos a soma dessas 2 probabilidades, eu tenho 0,989264, ou seja, 98,93%. Então, já é uma probabilidade bem alta, ou seja, que dentre essas 10 peças, eu tenho uma grande chance de encontrar pelo menos 2 defeituosas. Isso na nossa vida prática, a gente poderia pensar numa fábrica ou numa empresa que está preocupada com a qualidade, a fabricação da qualidade do seu produto e pede para verificar se após a produção essa peça sai em perfeito estado de comercialização, por exemplo, ou não, com algum defeito. Então, visto o cálculo dessa probabilidade, né, que é encontrado lá pelo número de ocorrências dividido pelo número de produções totais, utilizando-se no modelo, ele pode ver a produção dessas peças num dia, através, por exemplo, desse modelo. E aí, ele poderia investir numa melhor fabricação dessa peça para que a qualidade do produto
fosse observada, né? Então, a gente vê isso aí bastante nos rótulos, né, da durabilidade de algum equipamento ou da utilização de uma lâmpada. Então, a gente vê de acordo com, com a distribuição desses dados, né, como é que esses dados se distribuem, que o modelo de distribuição é utilizado, é possível verificar essa probabilidade de uso, de existência, de qualidade, de produção. Então, essas mesmas probabilidades, elas podem ser calculadas via recurso computacional. No caso aqui, a gente utilizando o R. Então, no R, inclui algumas operações com as distribuições de probabilidade e existem 4 operações básicas indicadas pelas seguintes letras. Para a gente aqui vai interessar 2. Então, a gente tem a D, que calcula a densidade de probabilidade f de x no ponto, que são justamente as probabilidades, né, associadas àqueles valores que estão associados às variáveis aleatórias. A P calcula a função de probabilidade acumulada, que a gente viu na aula passada, e Q calcula o quantio, e R gera uma amostra aleatória de distribuição. Então, a gente interessa aqui primeiro o D e o P. Então, qual seria o comando que eu utilizaria? Primeiro, eu chamo de peças, né? Que eu posso ter de 0 a 10 peças. Aí, eu estou associando aos valores da variável aleatória, ou seja, eu posso ter de 0 a 10 peças defeituosas. A probabilidade, eu chamo de binom, que na verdade é a distribuição de probabilidade, né? X é a quantidade de sucessos que eu tenho, e o sucesso para mim é ser defeituosa. Size igual a 10 é a quantidade de lançamentos, nesse caso aqui é o tamanho da remessa, e a probabilidade 0,5 é a probabilidade que ele me informa como sendo conhecida. Então, aqui vocês observam que eu tenho várias probabilidades associadas. Então, quando eu tiver x igual a 0, ou seja, nenhuma defeituosa, eu tenho essa probabilidade. Uma defeituosa, 2 defeituosas, 3 defeituosas, 4 defeituosas, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peças defeituosas. Então, a gente pode observar que a probabilidade de eu encontrar 5 peças defeituosas ou 6 peças defeituosas são as maiores, né, dentro desse contexto. Aí a gente também pode gerar um gráfico para a gente visualizar esse comportamento. Então, no gráfico a gente utiliza essa definição aqui que é plot. Aqui eu tenho as peças, né, que eu chamei lá, no caso, a quantidade de defeitos, a probabilidade associada. Aqui eu tenho main, eu coloco como o título, xlab, ylab é o que eu quero que apareça nos eixos, escrito nos eixos x e y. O tipo aqui que vai ser demonstrado por linha, a cor é vermelha e a espessura da linha. Então, aqui, ó, cor vermelha, a espessura da linha e o tipo que é linha. Então, P de x aqui no eixo y e x no eixo x. Aqui são as quantidades de efeito, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as probabilidades associadas. E a gente percebe aqui 5 e 6 como as maiores probabilidades. Bem, visto isso, a gente também pode calcular essas probabilidades, né? Nesse caso lá, a gente calculou x igual a 2, x igual a 1, x igual a 0, na probabilidade de não encontrar nenhuma defeituosa, a probabilidade de encontrar 2 defeituosas e pelo menos 2 defeituosas. Então, aqui vai ser a de binom, a função, o comando, né? X igual a 0, que é calcular a probabilidade de x igual a x, né? Para 0 defeituosas, tamanho 10, probabilidade 0,5. Então, eu tenho aqui a probabilidade, é o mesmo valor lá da outra letra, você pode confirmar. Faço a mesma coisa para x igual a 2. E aí, quando eu quero calcular uma probabilidade acumulada, eu uso P binom.
E aí, o que foi feito? Eu calculei a probabilidade binomial até 1, quer dizer que eu calculei ele é acumulada, né? Então, ele juntou a de não ter nenhum, a de ter uma, e me deu, desculpe, e me deu aí essa probabilidade, né? Já retirada de todo o meu espaço amostral. Ele acumulou a probabilidade de eu ter pelo menos duas, né? Ele juntou de eu ter 0 e de ter uma, né? E subtrai aí já de todo o meu espaço amostral, ou seja, 1 menos a probabilidade de ter até uma acumulada. A gente parte agora para variáveis aleatórias contínuas, então, só fazendo uma pausa, nas discretas a gente tem outras distribuições de probabilidade, como a hipergeométrica, como a de Poisson, com várias outras, mas devido à intensidade do nosso curso, a gente vai se ater apenas a binomial na discreta e agora que a gente vai ver da normal na contínua. Então, são variáveis cujos possíveis valores ocorrem aleatoriamente e pertencem ao intervalo de números reais. A resposta observada está associada a um procedimento de mensuração. Exemplos: nível de colesterol total, peso, método de balança, existência de um grande lençol de água no subsolo de uma região cuja profundidade não foi determinada, porém sabe-se que está situada entre 25 a 160 metros. Então, dispõe-se de uma sonda que, ao fazer a perfuração, detecta com precisão e profundidade do reservatório de água. Então, ele chama X de profundidade, esse X varia de 25 a 160 metros de perfuração. Então, são aqueles valores que estão dentro de um intervalo real, como nós já vimos, né? Então, um exemplo disso é de uma função de densidade de probabilidade contínuo de uma variável aleatória contínua, né? Os arqueólogos estudaram uma certa região e estabeleceram um modelo teórico para comprimento de fósseis da região, sendo C uma variável aleatória contínua com a seguinte função densidade de probabilidade. Então, a gente tem essa função FC, 1 sobre 40, que multiplica C mais 10 mais 1, com C variando de 0 a 20 e 0 caso contrário. Então, para valores menores que 0 e para valores maiores que 20, a gente tem 0, f de c igual a 0. Então, ele pede para a gente determinar o gráfico dessa função c, pede para calcular a probabilidade desse c ser menor que 8, né? No caso, esse comprimento ser menor que 8, né? Pede o valor esperado desses comprimentos, média, né? Pede a variância. E aqui a gente tem as definições para a média e para a variância. Então, o que a gente faz? O gráfico, a gente pode atribuir valores ali, né? Dentro do intervalo de 0 a 20, e aí a gente obtém essa reta crescente. No 2, essa probabilidade ela é calculada de 0 a 8, né, que é nesse intervalo menor que 8, de FCDC. Então, se você pega lá a função e encontra a sua primitiva e substitui esses valores, você vai encontrar 7 sobre 25. Na terceira, ele pede para calcular a esperança. Então, é integral de menos infinito a mais infinito de CFDC. Então, o que a gente fez? O intervalo da função dada, f de c, vai de 0 a 20. Então, a gente vai calcular dentro desse intervalo, porque os demais atribuem valor 0, né? Então, 0 é a integral de 0 a 20 de c, 1 sobre 40, que multiplica c sobre 10 mais 1. Então, o que foi feito aqui? Foi encontrada a primitiva, né, dessa integral e substituído os valores de 0 a 20. Quando você faz isso, você encontra 35 sobre 3 e a mesma coisa você faz no caso para variância. Lembra que esse valor associado ao valor constante, que é C menos a média, que é o valor esperado, ele vai estar elevado ao quadrado.
certo? Porque ele vem de dentro da variância, e a variância nós temos termos ao quadrado. Então, substituindo, encontrando a primitiva, nós substituindo por 0 a 20, nós temos 275 sobre 9 centímetros, que seria a variância aí dessa questão que faz em relação ao comprimento de fósseis de uma região em centímetros. Pronto, e dentro dos modelos de distribuições contínuos, de variáveis aleatórias contínuas, nós temos o que a gente tem de mais em evidência, é o modelo normal, que nesse modelo a variável x tem distribuição normal, ou chamada também de gaussiana, com parâmetros μ e σ2, que é a média e a variância, e sua função de densidade e probabilidade é dada pela seguinte expressão: f de x é igual a 1 sobre sigma raiz de 2π, que multiplica e elevado a menos meio, que multiplica x menos μ sobre sigma ao quadrado. E esse x e esse μ variam de menos a mais infinito, né? A média e os valores x associados à variável aleatória, e o desvio padrão tem que ser maior que zero, né? Porque é uma raiz quadrada de uma variância, e aí a gente não vai ter valores negativos. As características da distribuição normal é que ela é simétrica em relação à média, né? Então, os valores que você encontra de um lado dessa distribuição, você encontra também esses mesmos valores do outro lado, que a f de x tende a zero quando x tende a mais ou menos infinito, que o valor máximo de f de x se dá para x igual à média, que a média é o valor esperado, né, de x, sigma 2 é a variância de x. Na distribuição normal, nós temos simétrica, se é simétrica, então a média é igual à mediana, que é igual à moda. O coeficiente de assimetria varia de menos 2 a 2 e o coeficiente de cortose varia de 1 a 5. Então, cortose mede a relação entre a altura e a largura da curva. Aí a gente pode ter ela mais achatada ou não. E aí que nós temos a gráfico da distribuição normal, apresenta aqui em forma de sino. Então, aqui nós temos a média, e aqui nós temos a média e o quanto que esse desvio padrão se afasta da média, né? Então, aqui nós temos a média menos uma vez o desvio padrão, menos duas vezes, menos 3 vezes o desvio padrão. Então, quando eu tenho a média mais o desvio padrão, então eu tenho 68,27% das informações, aqui eu tenho 95,45% e aqui eu tenho 99,73%. Lembrando que toda a área da curva tem que ser igual a 1, né? E aí a gente tem essas distribuições normal, aqui a gente apresenta distribuições normais com mesma variância, porém médias diferentes. Então, a média aqui é 0 e a média aqui é 1. Aqui nós já temos as distribuições normais com variâncias diferentes. Então, essa aqui é mais achatada, essa aqui a preta aqui é mais alongada. Então, a variância aqui é 3 e 20. Né? Então, aqui a gente tem aqui, ó, a variância dessas distribuições normais, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem a mesma média, porém as variâncias diferentes. E se a gente tivesse médias e variâncias diferentes, aí a gente ia ter a junção desses dois gráficos aqui. Então, como trabalhar com a distribuição normal é muito complicada devido à sua função de ser complexa e envolver integrais impróprias, a gente utiliza a distribuição normal padrão, que nesse caso a gente atribui essa distribuição uma média 0 e uma variância 1, certo? Então, a distribuição normal com média nula, aqui essa média nula, μ igual a 0, certo? E variância unitária
igual a sigma. Desculpa não ter colocado aqui, está em interrogação, mas é exatamente isso aqui que eu estou falando, certo? A média mi, que é igual a 0, e a variância sigma 2 igual a 1. Aqui é o desvio padrão. Então, a distribuição normal padrão Z pode ser referida como distribuição normal reduzida ou distribuição normal standard, que significa padrão. É sempre possível transformar uma variável, aqui nesse caso é uma variável aleatória, né, x, em uma variável normal reduzida Z. Então, aqui é a notação. Então, quando eu vejo Z tem distribuição normal 0,1, eu estou falando da distribuição normal padrão. E aí, para que a gente transforme essa variável aleatória x em uma variável normal reduzida, a gente utiliza essa transformação. Então, x menos mi sobre sigma. Os resultados das probabilidades para a variável Z encontram-se tabelados, certo? E aí a gente vai olhar essa tabela. Então, aqui a gente pode observar o gráfico. Nós temos essa região rachurada. Então, significa que de Z para cá eu tenho uma probabilidade de um valor Z, né? De uma variável aleatória padrão Z, ser menor ou igual que um determinado valor. Então, considere o peso X em gramas de cobaias com distribuição normal, onde a média é igual a 200 gramas, né? Normal, essas cobaias têm em média 200 gramas de peso e tem variância de 144 gramas, né? Tá aqui ao quadrado. Então, calcule as probabilidades de cobaias com peso maior que 232 gramas, menor que 218, entre 185 e 216 gramas e maior que 192 gramas. E aí, a primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? É escrever a notação. Então, X tem distribuição normal de 200 a 144, ok? 200 a 144. Aqui eu estou dizendo média 200 e variância igual a 144. Então, Z é igual a X menos a média, que é 200, dividido por 12. Por que 12? Porque aqui eu trabalho com desvio padrão e a raiz de 144 é 12. Então, Z tem distribuição normal com média 0 e variância 1, né? Essa é a transformação de acordo com os meus dados. Então, eu quero maior que 232 gramas. Então, após substituir aqui 232 menos 200 por 12, eu tenho que a probabilidade, eu estou procurando a probabilidade de Z ser maior que 267. Bem, existem diferentes tabelas que a gente pode utilizar. Eu apresento aqui uma para vocês, vocês podem encontrar outra, aí vocês têm que verificar lá como é que essa tabela está apresentando. Certo? Então, eu vou pular aqui para mostrar para vocês. Pronto, então eu tenho uma tabela da distribuição normal padrão. Aqui ele diz que a Z vai estar entre 0 e o Z0. Então, esse Z0 aqui é o valor que eu estou procurando, tabelado. Aqui é a média, que é 0. Então, ele me dá, de acordo com a tabela, essa probabilidade aqui, do valor estar aqui. Então, lá eu tenho o quê? Eu quero um valor de X, de Z, né, maior que 267. Então, é como se eu estivesse procurando o seguinte: o meu 267 está aqui no lugar de Z0, e aí eu quero maior que ele. Então, eu quero essa probabilidade aqui, ó, de maior que ele. Certo? Porque todos os valores aqui estão maiores que ele. Então, quando eu venho aqui, eu vou passar aqui para outra tabela. Eu venho aqui, ó, 267. Então, eu tenho aqui esse pedacinho aqui da probabilidade. E aí, esse pedacinho aqui dessa probabilidade é 0,4962, né? Ó, 2607. Então, tá aqui, 0,4962. Então, a probabilidade, no caso, de o meu Z ser maior que 267, eu faço o quê?
eu posso fazer a soma dessa probabilidade, tá? Ou eu posso acrescentar aqui já um determinado valor, né? Por quê? Eu tenho aqui 0,5 menos a probabilidade de Z ser menor ou igual que 267, que foi aquele valor que nós encontramos, 0,4962. Desculpa, tá faltando uma vírgula aqui, mas tem, tá? Então, vamos ver lá pela tabela, ó. 267 é isso. Então, ó, toda essa parte aqui, que vai do 0 até aqui, vale 50%. Eu sei que do 0 até o Z, 0, é aquele valor de 0,4 que eu vi pela tabela. Então, se tudo isso aqui vale 0,5, então eu pego 0,5 menos esse valor aqui, que é a probabilidade de Z ser menor que 2,67. Se eu pegar essa probabilidade de Z ser menor que 2,67 e subtrair de 0,5, eu tenho exatamente essa probabilidade aqui de Z ser maior que 2,67. É isso que foi feito. Então, tá aqui, ó, 0,5 menos a probabilidade de Z menor ou igual que 2,67, e fazendo aqui os cálculos, eu tenho 0,0038, né? Que vai dar aí 3,8%. Menor que 218 gramas. Então, substituindo, eu vou ter a probabilidade de Z ser menor que 1,5. Então, nesse caso aqui, eu já vou ter o quê? Aí a gente vai novamente verificar aqui, ó. Aqui. Eu fiz esses gráficos aqui, ó. Ele quer a probabilidade do Z ser menor que 1,5. Então, o 1,5 tá aqui. Então, menor é tudo isso aqui. Como a distribuição normal é simétrica, eu tenho 50%, que é a esquerda, e 50% à direita. Mas desse 50% à direita, eu só quero esse pedaço aqui que está achurado em azul, em cinza. Então, é esse valorzinho aqui que eu vou encontrar na minha tabela. E aí, eu vou somar com 0,5, que é o outro lado da distribuição normal, né? Então, eu venho aqui para a minha tabela e procuro 1,5. Então, 1,50. E aí, dá 0,4332. Certo? Então, é sempre fazer essas observações em relação ao... É sempre fazer essas observações em relação ao que está sendo buscado na pergunta, tá? Então, aqui foi feito isso, e aí você vê 0,5 mais essa probabilidade, que é o que está na tabela, e aí a gente tem 0,9332, que é 93,32%. Né? Então, esses valores aqui estão bem concentrados em relação à média, né? Na letra C, ele já quer um valor entre 185 e 216. Então, qual seria a probabilidade de estar entre 1,25 e 1,33? Então, aqui a gente tem um intervalo. No gráfico, é essa probabilidade que a gente está procurando aqui, certo? De estar entre menos 1,25 e 1,33. Então, o que a gente faz? Essa probabilidade de Z menor que 1,33, no gráfico, a gente teria aqui, ó, desde esse ponto aqui, então, tudo isso para cá é menor. E depois a gente quer uma probabilidade de Z ser maior que menos 1,25. Então, a gente pega o quê? Como essa probabilidade aqui, 1,33, ela é maior e ela engloba essa parte aqui de menos 1,25, a gente pega essa probabilidade aqui e coloca aqui, probabilidade de Z ser menor que 1,33 menos a probabilidade do Z ser menor que menos 1,25, né? Que é essa probabilidade aqui que eu tô retirando aqui.
Aliás, desculpa, ali tem um erro, é Z ser maior que 1,25, esse pedacinho aqui que eu estou retirando. Só que a probabilidade do Z ser maior que menos 1,25, eu posso reescrever ela, né, como menos 1 menos a probabilidade do Z ser menor que 1,25, porque aqui eu tenho uma simetria, né? A mesma valor que eu tenho para o 1,25 positivo, eu tenho para o 1,25 negativo. Então, aqui, ó, é um Z maior, né? Z maior que menos 1,25. E aí, eu transformando aqui, eu tenho essas probabilidades. Então, eu faço o quê? Eu pego 0,982, que é a probabilidade de Z ser menor que 1,33, aí menos, né, 1 menos a probabilidade do Z ser menor que 1,25, aqui também é menos, tá, pessoal? Ficou aliás, aqui é mais mesmo, aqui vai ser 1 menos esse valor aqui. Então, aqui eu venho, aí eu venho aqui observar, ó, eu já tô observando o valor de 1,25 por aqui. Então, ele não tá marcado aqui, né? Mas aí eu faço o quê? Por quê? Porque o valor de 1,25 aqui, ele vai ser o mesmo valor de menos 1,25. Aí eu pego e tiro toda essa parte aqui, eu calculo toda essa parte aqui, né? Que essa parte aqui de 1,25, ela vai ser igual a essa parte aqui de menos 1,25. E aí eu pego e somo essas probabilidades, subtraio de 1 e depois eu subtraio de 0,9882 menos 0,1056. Então, a probabilidade desses pesos, né, estarem em 185,216 gramas é 0,8026, tá? E o mesmo processo eu faço para maior que 192 gramas. Substituindo, eu encontro Z maior que menos 0,67 e aí, se eu olhar no gráfico, é como se eu tivesse aqui o menos 0,67, Z maior, mas aí Z maior que menos 0,67, eu estou olhando toda a direita aqui do gráfico. Então, eu faço o quê? Eu calculo a probabilidade de Z ser menor que 0,67, que é o mesmo valor, e aí eu subtraio de 1. Né? Aqui eu tenho 0,67, que é 0,2486, e aí eu fiz o quê? Eu peguei 0,5 e eu transformei, né? Peguei pela simetria a probabilidade de Z ser maior que menos 0,67 é a mesma cor da probabilidade de Z ser menor que 0,67. E aí eu somo, e aí eu encontro 0,7486, que seria a probabilidade de ser maior que 192 gramas, ok? Então, aqui esses são os gráficos, pelo menos das 3 alternativas, né? Para a gente verificar essa área que está sendo calculada. Esses gráficos, eles podem ser plotados no R, né? Aqui é a tabela que a gente consulta para buscar os valores dessas probabilidades. Existem tabelas diferentes que eles já apresentam os cálculos dessas probabilidades diferentes, então pode ter uma divergência, mas é só observar que você vai chegar aos mesmos valores, os mesmos resultados, ok? E aqui eu coloquei só para mostrar para vocês como é que eu estava fazendo a consulta. Então, pessoal, é isso, a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira no momento presencial. Obrigada e até mais!